Vamos para a palavra de Deus? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao 50, e eu quero aqui ser fiel ao que o Senhor já tem falado aos nossos corações, enquanto você acha Lucas 7, do 36 ao 50, mais uma vez, como igreja e liderança, juntamente com os nossos pastores, parabenizamos a nossa banda e o nosso coral. Vocês são abençoados, maravilhosos, e que experiência linda poder olhar para trás e ver que vem geração e vai geração. E o nome do Senhor tem sido glorificado também através da música e do louvor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, que o Espírito Santo ilumine a mente, o coração de vocês para entender a importância desse ministério. Deus abençoe na pessoa do maestro Anderson, todos os maestros e aquele envolvido nesse lindo trabalho. 78 e 79 anos de maneira ininterrupta. E nós reconhecemos que não é, porque os músicos são bons, os maestros são bons, ou os pastores dessa igreja são bons. É a bondade do Senhor sobre cada um de nós. Amém? O texto diz assim, Lucas 7, do 36 ao 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois, os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher que está lhe tocando. Ela é uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, outro devia 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amarás mais? E Simão respondeu: eu suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas, os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa os pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Amém? Baseado nesse texto, a proposta de reflexão para essa noite é esse tema aqui: gratidão e adoração. Enxergue a vida com a lente correta. Deixa eu começar com uma pergunta muito estranha. Como a gente prega em casa, às vezes a gente tem essa liberdade, né? De fazer umas perguntas meio estranhas. Sinceramente, responda com veracidade. Quem aqui já glorificou a Deus quando estava pagando uma conta de água? Levanta a mão. Tem uns doidos aí também. Porque crente é doido. Mas que pergunta é essa, pastor Lediel? Se a gente entendesse que eu pago uma conta de água,
porque eu gastei água na minha casa. Porque eu abri a torneira de manhã e dentro do meu quarto ou do banheiro da minha casa saía água que eu podia lavar o meu rosto, poderia preparar a comida. Só que isso se tornou algo tão corriqueiro que a gente não para pensar que bilhões de pessoas nesse mundo não têm esse privilégio que a gente tem. Esse ano eu tive a oportunidade de fazer pelo menos 2 viagens que marcaram muito a minha alma. Uma foi no começo do ano para o Nepal e semana passada no norte da Colômbia. A gente, nesses lugares, nós começamos a perceber que aquilo que para a gente se tornou algo corriqueiro é o sonho de muitas pessoas que não têm. Muitas pessoas, para ter um pouco de água lamacenta, tem que, às vezes, andar quilômetros, num poço, numa vila, encher uma vasilha de água e voltar para sua casa. Quando eu estava no Nepal, algo simples, que é você ter no banheiro, você ter uma pia para lavar a mão, depois de usar o banheiro, e você procura a pia nos primeiros dias, onde que é a pia? Não tem. Tem uma latinha de tinta com um pouquinho de água, e é isso que tem. E aquilo que a gente muitas vezes despreza, é o sonho de tantas pessoas. Algo que me chocou, principalmente no Nepal, e deixa eu fazer mais uma pergunta estranha aqui, desculpa a minha falta de delicadeza, mulher. Quantas vezes, quando você estava lá naquela gôndola do mercado, você olhou um absorvente, você disse, obrigado, Senhor, por esse absorvente? Que pergunta estranha, pastor. Pois é. Isso é tabu lá no Oriente. A maioria dos povos da Índia tem isso como tabu, não se fala nisso. E sugiro você entrar no YouTube, Netflix, e ver alguns documentários sobre absorvente feminino. Você vai ficar chocado como eles entendem isso. Assim como eu chorei no Nepal, nas montanhas do Nepal, quando um dos missionários falou, pastor, aqui ainda tem tribos isoladas, quando a mulher está no seu fluxo menstrual, ela não pode ficar dentro de casa. Ela é imunda, ela é impura, ela tem que sair. Daí eu falei, tá, mas sai para onde? Porque se é impura na minha casa, vai ser impura na casa do vizinho ou na casa de outra pessoa. Pois é, pastor, ela fica ao léu. Às vezes procura um abrigo no meio dos animais, mas muitos casos acabou em fatalidade, porque lá é frio, 5, 10 graus negativo, e a mulher tem que ficar do lado de fora. Então, isso nos faz perceber que muitas vezes aquilo que para a gente é tão simples, tão corriqueiro, tão fácil, a gente não agradece, pelo contrário. A gente muitas vezes desenvolve um olhar tão arrogante, tão altivo para com a vida e, consequentemente, não tem gratidão, e aonde não tem a verdadeira gratidão, não tem também a verdadeira adoração. E para quebrar um pouco esse clima, fala para quem está do seu lado, misericórdia de nós. A história que nós estamos aqui contemplando nesse momento é uma história interessante que nos faz enxergar um pouco a realidade da gratidão que precisa dominar a nossa alma. Jesus é convidado para jantar na casa de um fariseu. E aí, se você conhece um pouco de Bíblia, você começa a perceber que tem algo estranho. Porque nós sabemos que os fariseus não gostavam muito de Jesus, e a partir de Jesus, o olhar para com os fariseus passou a ser negativo, até então era positivo. Já falei aqui nessa igreja algumas vezes que fariseus eram um grupo revolucionário que buscava uma verdadeira espiritualidade, ou seja, a lógica era muito simples, fomos para o cativeiro por desobediência aos ensinamentos de Deus.
Então, no cativeiro vai surgir vários grupos, fariseus, saduceus, essênios, zelotes e assim por diante. Os fariseus, eles diziam, se nós queremos viver uma nova história com Deus, se queremos desfrutar da presença do Messias, nós temos que obedecer à lei. Então, eles começam bem, obedecendo à lei. Mas eles vão criando regrinhas e mais regrinhas, que quando chega o tempo de Jesus, a vida estava insuportável, engessada numa religiosidade vazia e barata, apenas em lei. Não tinha mais a essência de uma alma que entendia o projeto e os propósitos de Deus. E por isso, claro, quando Jesus vem revolucionando todas as coisas no sentido de mostrar que primeiro se renasce na alma, isso flui naturalmente no caminho de obediência, chocou os fariseus. Mas esse fariseu, ele convida Jesus. Não sabemos a intenção. Mas, ao decorrer da história, nós percebemos que não eram muito boas intenções dele. Ele não estava muito ali querendo honrar Jesus. Talvez era uma parceria de aparência, porque Jesus estava bombando, todo mundo queria estar perto de Jesus. Vou levar esse camarada para jantar na minha casa, né, para as pessoas pensarem que está tudo legal. Só que isso é o básico da cultura do povo judeu. Quando alguém chega na sua casa, você vai recebê-lo bem. E você recebe com um beijo. E você pega um perfume, e pelo menos com a ponta do dedo você passa na testa dessa pessoa. E é claro, como é um convite para o jantar, tem que ter o ritual de purificação que até hoje acontece. Naquele tempo, se andava com sandálias em estradas empoeiradas, então, antes de sentar na mesa, tem um servo que fica lá na porta e está lá lavando os pés. Jesus vai para a mesa, não recebeu o beijo, não recebeu o perfume e não recebeu a lavação nos pés, o que era papel daquele anfitrião. Mas, de repente, a Bíblia diz que uma mulher fica sabendo que Jesus está naquela casa. Alguns teólogos, eles dizem que quando alguém já era reconhecido como rabi, e ele visitava uma vila, ou até mesmo dentro de uma casa, aquele ambiente se tornava público. Pode ser que sim. Então, nós vamos ver essa mulher entra na casa. Sabendo que é casa de um fariseu, alguém que fica cobrando regras, ela sabia que iria ser discriminada, olhada com um canto de olho, mas ela enfrenta tudo aquilo. E nós lemos a história, ela chora aos pés de Jesus, ela beija os pés de Jesus, e ela derrama perfume e enxuga com os cabelos os pés de Jesus. E o Senhor, Ele é aquele que sonda os corações, ele percebe que o fariseu fica incomodado. Ele começa a olhar aquela cena com desconfiança, com desprezo, e o seu coração maligno começa a julgar. Olha só, ele está julgando aquela que fez o que ele deveria ter feito. Eu abro parênteses para dizer que o mundo continua assim. Enquanto uns fazem, outros julgam. Enquanto uns querem honrar o Senhor, outros querem murmurar. Mesma coisa, e lá estava Simão, altivo, orgulhoso, julgando a mulher e Jesus. Esse que se diz profeta, se ele soubesse quem é essa mulher, no mínimo, uma prostituta, uma piriguete, do primeiro século, não sei, alguém que foi impactada e transformada por Jesus e foi mudada daquela vida lasciva, provavelmente se converteu e estava lá honrando o Senhor. se ele soubesse quem ela é, não permitiria que nem tocasse nos seus pés. E olha que o pé, na cultura oriental, é o lugar, a parte do corpo mais impura. Interessante. Até hoje no Nepal, a gente estava sentado no chão, porque eles comem no chão, e quando a gente passava, as pessoas que estavam com os pés esticados, as pessoas faziam assim, para não tocar no pé. Até hoje é impuro. Olha só. E aquele homem agora está julgando por aquela mulher tocar nos pés
de Jesus. E daí o Senhor, que conhece o coração, já faz uma proposta. Ô Simão, me diga uma coisa, uma pergunta só. 2 pessoas tinham uma dívida que não conseguiam pagar. Uma 500 denários, uma 50. O credor, vendo aquela situação que eles não conseguiam pagar, resolveu perdoar a dívida dos 2. Quem mais vai ser grato? Quem mais vai entender isso? Olha, eu suponho que é aquele que tinha a dívida maior. Muito bem. E daí Jesus agora o desconstrói na frente de todos, dizendo: pois é, entrei na sua casa, não teve beijo, perfume, não teve lava-pés. Ela fez tudo isso até agora. Por isso, aquele que muito reconhece que foi perdoado, muito ama. Enfim, nessa noite que nós estamos aqui falando de música, louvor, adoração, eu quero que você pare e reflita como está a sua gratidão diante do Senhor. Porque muitas vezes nós corremos o risco de ser mais parecido com o fariseu do que com essa mulher. Ai de nós, se acharmos que esse é o caminho. Esse homem não fez o que ele deveria ter feito, estava julgando quem fez o que ele deveria ter feito, murmurando contra a mulher, murmurando contra o Senhor, sendo que foi ele que convidou Jesus para estar na sua casa. O Messias, o Cristo que veio ao mundo, o Deus encarnado, estava no seu lar. Mas o seu coração orgulhoso e altivo não enxergava o privilégio que tinha. Ele apenas queria murmurar. Como é ruim quando o ser humano impede que a gratidão flua da sua alma, porque é uma barreira de orgulho e altivez. Aqui em Blumenau não, mas tem lugares onde as pessoas vão na igreja achando que estão fazendo um grande favor para Deus. Eu vou hoje na igreja então, Senhor. E se me der vontade, eu vou levantar a mão para cantar um louvor. Olha, eu estou pensando em dar uma chance para Jesus. Quem sabe aceitá-lo? Que mentalidade pobre, pífia, satânica. Não é nós que damos chance para Jesus. Ele que nos dá uma chance. Ele que veio ao mundo para nos salvar, nos resgatar, mudar a nossa vida. Quem você pensa que é, ao pensar que Deus precisa da sua adoração para ser alguma coisa? Tolo. É nós que precisamos dele. Tudo que temos, tudo que somos é para ele e para a glória dele e para o louvor dele. Que nós não venhamos permitir que esse espírito farisaico entre na nossa vida, domine a nossa alma, e a gente acha que é alguma coisa sem Deus. Não somos nada, é pó, ao pó voltaremos, porque de lá viemos. E se passarmos por essa vida sem reconhecer que Ele é o nosso Senhor, ai de mim e ai de você. Não seja esse tipo de pessoa. Ah, mas que você possa ser parecido com essa mulher. Alguém que tem gratidão no coração porque se enxerga. Sabe quem é, de onde veio, e isso flui da sua alma em gratidão e adoração ao nome do Senhor. Quando alguém entende isso, não está preocupado com a opinião de gente acima da opinião de Deus. Por mais que essa mulher sabe que vai entrar naquela casa e vai ser desprezada, vai entrar naquela casa e vai ser julgada, ela quer adorar.
porque ela entende o que o Senhor fez pela vida dela. Essa mulher não tem vergonha de derramar lágrimas diante do Senhor, chora aos pés do Senhor, ela pega o seu melhor perfume, não é uma coisa que tinha comumente, ela quebra o alabastro, ela derrama o perfume e ela faz algo ainda mais intenso. Ela mostra o seu cabelo em público, algo que para uma mulher oriental não se deve fazer, mas ela está lhe declarando que ele é tudo que ela tem de melhor. E ela chora, beija, perfuma os pés de Jesus e seca com o cabelo. Sabe por quê? É simples. O foco dela é um só, é Jesus. Ela está olhando para Jesus. Ela não está preocupada com aplauso de gente, ela não está preocupada com reputação diante de pessoas, mas ela colocou o Senhor no lugar mais alto do seu coração. E todo aquele comportamento que, numa leitura simples, parece algo fácil de fazer, são barreiras que foram transpostas todas as vezes que ela entendia. Eu preciso honrar aquele que trouxe paz para minha alma, aquele que fez uma esperança renascer do meu interior. É Ele, é para Ele, é diante dEle que eu quero adorar. Ah, meus irmãos, se a gente tomasse a decisão de acordar com Cristo sendo o foco da nossa vida, já no corriqueiro do dia a dia, tudo seria diferente. Você acordaria sem reclamar, que vai ter que trabalhar, mas é segunda-feira, vai ter que trabalhar, mas o trabalho é sonho de tantos desempregados. Como eu fiquei com a alma angustiada, agora, no norte da Colômbia, divisa com a Venezuela, as pessoas fogem da Venezuela. Elas passam a fronteira e deixam suas casas na Venezuela para morar em papelão, para morar em lata, para morar em barraco de madeira, para ter um pouco de liberdade de conseguir médicos, advogados, vender doce para os colombianos para conseguir sobreviver e colocar pão na mesa. E às vezes você está aqui, reclamando porque vai pegar 5, 10 minutos de engarrafamento para ir para o trabalho. Você está reclamando quando a tua internet caiu, sem parar para pensar que milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas não fazem nem ideia que isso existe. Eles estão cavando terra para achar um pedaço de raiz para comer e sobreviver. Quando o foco está em Jesus, a vida muda. E até mesmo aquilo que muitas vezes é interpretado como algo difícil, um problema, nós vamos ver que ali tem muitos privilégios que cercam aquela dificuldade e nós vamos honrar, bendizer, engrandecer o nome do Senhor. Agora, é claro, não se consegue adorar sem a gratidão. É por isso, eu coloquei aqui, nós precisamos, todos os dias, iniciar a nossa vida refletindo sobre a graça que nos alcançou. Porque quando eu compreendo essa graça que me alcançou, isso torna determinante para que eu adore da maneira correta. Se você na igreja não levanta a mão, não canta, não adora, murmura, reclama, não oferta, não dizima, não sorri para ninguém, não abraça ninguém, o culto maravilhoso desse, você reclama, porque o pastor mandou eu falar isso, eu não gosto disso. Me desculpa a sinceridade, mas como pastor eu preciso te falar, você não entendeu a graça de Deus sobre a sua vida. E por isso, na autoridade do Espírito Santo, eu faço questão de te lembrar quem você é. Você é um pecador, condenado ao inferno. E se permitir que o Senhor mude o seu coração, você se torna um ex-condenado.
rumo ao céu. Alguém sem esperança, alguém vazio, porque nada nesse mundo pode dar esperança. Nada desse mundo pode te dar vida eterna. Nada desse mundo garante a tua salvação. Você pode ter riqueza, pode ter diplomas, pode ter amigos, pode ter família de renome. Sem Jesus, você vai chegar diante de Deus. Pode mostrar tudo isso, está condenado. A não ser que você reconheça o sangue de Cristo que perdoou os seus pecados. Já parou para pensar que você era alguém que não tinha como encontrar a paz verdadeira, porque só Jesus pode dar? Se nós entendermos essa graça que nos alcançou, nós vamos caminhar de cabeça erguida, e nós vamos chegar aqui, nós vamos dar o nosso melhor, a gente vai aplaudir, a gente vai cantar, a gente vai virar cambalhota, a gente vai se alegrar na presença de Deus, ainda sair daqui dizendo: Senhor, é tão pouco, eu não fiz nada comparado ao teu favor sobre a minha vida. É por isso que o Senhor, Ele vai dizer, aquele servo que entendeu que é servo, Ele vai dar o seu melhor, ainda vai dizer: sou um servo inútil, porque nós estávamos condenados ao inferno, e Ele mudou a nossa história, e a gente ruma para o céu, a gente ruma para um lugar onde não haverá tristeza, angústia. É na eternidade que nós precisamos olhar, nos apegar, mas também já hoje reconhecer esse favor de Deus sobre nós e viver uma vida agradecida. Eu queria que você não interpretasse esse texto achando que o Simão fariseu era um homem perfeito. Não. Jesus não estava falando de quantidade de pecado, mas do reconhecimento que cada um tem sobre si. E é claro, deixa eu explicar isso de uma maneira muito simples para você, que é uma estratégia satânica. Escute isso. É uma estratégia satânica que o nosso adversário implanta na mente de muitas pessoas. Se comparar por baixo. O fulano está na igreja, mas está traindo a esposa. Então, eu estou indo na igreja também, mas eu só traio virtualmente. Então não estou tão ruim como ele. Glória a Deus. Sou bom. E vai se comparando por baixo. Porque Satanás quer justamente que você faça isso. Fique olhando para os outros. Principalmente para aqueles que vivem uma vida atolada no pecado. Aquilo te conforta e te conforma numa vida medíocre espiritualmente. Só que a palavra diz o seguinte: sede santos, pois eu sou santo. A gente precisa olhar para Ele. E toda vez que a gente olha para Ele, a gente consegue perceber a nossa pequenez, a nossa fragilidade, e a gente consegue dizer: como eu preciso melhorar, como eu preciso crescer, como eu preciso me desvincular dessas coisas malignas para ser como meu Jesus, ser como meu Senhor, buscar essa santidade. Então olha para Ele, faça como essa mulher, foca no Senhor, olha para Ele, e assim você vai viver uma vida de constante santificação. A gratidão daquela mulher levou ela a prestar uma verdadeira adoração, porque ela se enxergava, ela sabia quem ela era. Você está de roupa, bem vestido hoje aqui, a maioria de vocês veio de carro hoje aqui, você tem uma cama para deitar, um teto para te cobrir. Se você tem uma família para sorrir, um pão para comer, tudo isso precisa resultar numa verdadeira gratidão. Mas, se a vida aqui se tornar difícil, se a tua família se desfez, a crise chegou, a conta foi para o vermelho, o patrão te dispensou,
os amigos te abandonaram, te cercaram e falaram mal, ainda assim, há uma esperança que precisa te levar a sorrir e ser grato. Porque se você tem Ele, você tem tudo. Se você tem Ele, você ainda tem salvação. Se você tem Ele, você ainda tem a paz. Se você tem Ele, você tem tudo o que você precisa para ser grato e adorar verdadeiramente. Quando nós olhamos para a palavra, e o Espírito Santo já falou através do Kim hoje aqui, Paulo e Silas na prisão. Está lá em Atos 16. Eles estão em Filipos. Deus usa Paulo para expulsar o espírito de uma mulher. Os chefes dela ganhavam dinheiro com ela. Faz um motim. E o texto diz que depois de muito espancar Paulo e Silas, eles o jogam na prisão. E como nós vimos ali, o verso 25 do capítulo 16 vai dizer: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando ao Senhor, e os outros presos ouviam isso. O que é isso, pastor Lediel? Isso é quando um crente entende a sua identidade, adorador, apesar da circunstância. As costas sangrando, os braços presos, as pernas presas, ao redor, masmorra, gente sofrida, preso junto com eles, mas a alma está liberta, porque sabe o que o Senhor já fez por eles. Por isso, há motivos para louvar, e eles estão cantando. É claro, Paulo e Silas, eles entendiam também o poder do louvor e da adoração. O que muitos cristãos têm perdido. Esqueceram que o louvor e a adoração é a nossa identidade de adorador, mas é arma no mundo espiritual. O texto vai dizer na sequência: as paredes começaram a tremer. Você já viu um terremoto que não faz as paredes cair, mas as algemas arrebentar? Porque isso é um mover no mundo espiritual. Eles estão louvando e os céus estão agindo. O que não é novidade. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver histórias maravilhosas. Histórias como a de Josafá, onde os amonitas e moabitas cercam o povo de Judá para o destruir. E o texto vai dizer desta maneira, 2 Crônicas 20, 22. Quando começaram a cantar, entoar louvores, o Senhor preparou uma emboscada contra os homens de Amon e Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e todos eles foram derrotados. Escute o que eu vou te dizer, eu vou interpretar esse princípio da palavra de Deus. O louvor e a adoração é gratidão. O louvor e a adoração fala da sua identidade. Mas o louvor e a adoração são armas espirituais que nós precisamos usar. Eles olham para o lado, inimigos, adversários. E se você pegar o texto paralelo, Josafá vai dizer assim: Senhor, são incontáveis os nossos adversários, o que nós vamos fazer? E eles decidem olhar para o Senhor e entoar louvores, e o Senhor desbarata os inimigos. Presta atenção, para que você saia da proposta mundana de quando o problema bater na sua porta, a língua murmurar, a língua reclamar, a língua xingar e aborrecer. Você é filho de Deus, aprenda a usar essa arma. O problema veio, você vai adorar. A situação complicou, você vai louvar. Você vai exaltar o nome daquele que está acima de todos. Você vai agradecer o nome do Senhor.
E você vai começar a louvar e bendizer, inclusive agradecendo a Deus pela vitória sobre a tribulação que você está passando. Isso é segredo de bênção, de vitória, de conquista, do mover sobrenatural e muito mais. De você poder caminhar nesse mundo doido com paz no coração. Porque quando você louva, o Espírito Santo vem e Ele te capacita, Ele te sustenta, Ele te renova, Ele te ajuda. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, antes de ir para a cruz, Ele se reúne com os discípulos para cantar louvores. Você vai ver, e nós já cantamos hoje aqui, o cântico de Abacuque. Você pontuou, ainda que a figueira não floresça, que a videira não deu seus frutos. Abacuque olhava ao seu redor e via um caos. Os inimigos cercaram, a fome chegou, a espada do inimigo está no nosso pescoço. E ele começa a dizer: mas ainda que a figueira não floresça, nós bendiremos o nome do Senhor. Jeremias, ele entende isso. Você pega as lamentações dele e ele olha para todo canto e começa a murmurar, a chorar, a reclamar. E daí lá no capítulo 3 ele vai dizer assim: pera, o que eu estou fazendo? Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E daí ele vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é, Senhor, a sua fidelidade. O segredo é olhar para o Senhor, entender as armas que Ele te deu através da adoração. E quando você se posiciona dessa maneira, com um coração grato, permite que essa gratidão flua para os seus lábios, você vai ver os céus se movendo ao teu favor e a bênção do Senhor te alcançando.